Olá! Uma projeção da Fundação SEAD aponta que até o ano de 2030, a região metropolitana de Campinas terá 14,1% de população idosa dos 3,4 milhões de habitantes. No mesmo período, o número de jovens de até 14 anos deve cair de 18,65% para 15,5%. O reflexo do processo claro de envelhecimento da população preocupa especialistas que falam em mais gente dependendo do sistema previdenciário e menos contribuintes. E nos municípios, quais os reflexos da longevidade das pessoas na implantação de políticas públicas? O que deve ser feito? O que já está sendo planejado? Essas perguntas, o Questão de Ordem tenta responder hoje com a participação do vereador Cid Ferreira, do Solidariedade, que é o presidente da Comissão dos Direitos dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara de Campinas, também com o médico da área técnica da saúde do adulto, Rogério de Oliveira Araújo, e com a vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, Maria Lúcia Secote Filizola. Sejam todos bem-vindos, eu vou começar com a Lúcia. Lúcia, a gente percebe aí já essa preocupação em relação ao sistema previdenciário, mas especialistas dizem que isso não começou a acontecer agora, que já faz um tempo que isso está acontecendo e que daqui a 20 ou 30 anos a gente só vai ver o crescimento da população idosa. Como representante do Conselho hoje aqui no nosso programa, como você acha que Campinas deve se preparar para atender a essa população? Obrigada primeiramente, Mirna, pelo convite, né, numa questão de ordem, como a gente estava brincando, tão importante. Primeiramente, é fortalecimento do Conselho Municipal do Idoso, porque é lá que se dá a formulação das políticas públicas em qualquer município. E no nosso município, a gente já tem um conselho atuante, né, já temos também o Fundo Municipal do Idoso, que é uma destinação que as empresas fazem. Então, isso dentro, vamos dizer assim, do Brasil, isso é fundamental. Então, para você ter política pública realmente implantada e ela sendo realmente utilizada pelos cidadãos, tem que ter um Conselho Municipal atuante, bem estruturado, bem atuante para que as pessoas possam, não só os conselheiros que fazem a representação lá, da sociedade civil ou do poder público, mas os cidadãos, qualquer idade, pode participar das reuniões ordinárias. Então, para mim, para nós do Conselho Municipal do Idoso, é importante isso. Conselho Municipal atuante, para você ter uma ideia, Mirna, é tão importante isso que um dos critérios para você participar das conferências estadual ou nacional é ter o Conselho Municipal dentro do município atuando para você poder participar. Tá ótimo. Então, e agora a gente vai falar com o Dr. Rogério. Doutor, seja bem-vindo. No que diz respeito à saúde, hoje a gente fala, olha, o idoso ele tem problemas para conseguir um medicamento, para conseguir uma consulta com especialistas. Como a saúde de Campinas deve ser pensada nesses dois sentidos? Do atendimento a essa população que deve aumentar e também no que pode se falar em qualidade de vida. Perfeito. Mirna, veja bem, quando a gente fala em saúde, e principalmente saúde pública, a gente envolve três variantes principais, que seriam promoção, né, educação e prevenção à saúde. Né? Tá. Se a gente trabalhar sobre esses prismas, a gente consegue minimamente direcionar a saúde num planejamento específico para que a gente dê uma qualidade e trabalhe a linha de cuidado, não necessariamente da saúde do idoso, mas desde a tenra infância, passando pela idade adulta, a saúde da mulher e englobando também a saúde do idoso. Se a gente trabalhar sem fragmentar, né, as áreas técnicas que englobam a saúde, a gente poderá ter um trabalho extremamente efetivo dessa maneira. A gente sabe que cada R$1 investido em prevenção, promoção e educação, a gente consegue economizar lá na frente. A gente não trata uma pessoa como uma mercadoria, mas a gente consegue minimamente reduzir esse custo a 1/4. Ou seja, hoje investir na saúde, por exemplo, do adulto vai ser lá na frente economizar com a saúde do idoso. Com certeza. A palavra economizar não soa muito interessante quando a gente lida com políticas públicas, com qualidade de vida, mas assim, na prática é isso que acontece. Tá ótimo. Então, e agora nós vamos falar com o representante da Câmara, o vereador Cid Ferreira. Vereador, o senhor que atua há muitos anos nessa luta
para a defesa dos direitos dos idosos hoje, na sua opinião, qual é o maior obstáculo para o idoso em Campinas? E com o aumento da população idosa, qual é a tendência desse problema poder ser agravado ou não? Bom, eu queria cumprimentar a todos e dizer que, na verdade, quem conhece a história do Brasil sabe que sempre nós tivemos esses problemas que foram dificultados por não ter uma bela administração. Eu acho que o idoso, ele tem por direito de ter dignidade, pelo menos. Infelizmente, com os números que nós temos hoje, nas estatísticas, o idoso está sendo esquecido em toda a área. Em toda a área você percebe, é no trabalho, é na saúde, em geral. Em todo e qualquer lugar onde o idoso participa, ele é discriminado, principalmente. E eu quero deixar isso bem claro, que essa história já vem há muitos anos e nós estamos sempre achando que a Previdência não vai ter dinheiro para pagar, isso já vem há tempo dizendo isso. Mas sempre, o que precisa é uma bela administração. Nós temos que ter uma consciência que se os nossos políticos, os nossos homens que dirigem essa nação, não tiverem consciência para que isso possa acontecer com dignidade, você não tenha dúvida que nós vamos ter esse problema sempre. Mas sempre houve superável para os pagamentos de Previdência Social. Sempre nós tivemos superáveis, e temos até hoje, superável para os pagamentos que são feitos. Agora, as criações de novas ideias, isso tem encarecido, isso tem deixado muita gente preocupada. Mas é uma coisa que nós temos que entender, que a evolução, o progresso, ele traz problema. Mas não pode trazer problema para aquele que nada fez de errado, que é o idoso. O idoso tem que ser respeitado, ele tem que ser estudado e não deixar cair no abismo que nós estamos hoje. Essa é a grande preocupação que a gente tem como idoso. Mas a gente espera que, pelo menos, eu não posso negar, pelo menos na nossa cidade, o idoso está tendo um respaldo muito bom. Eu passei por alguns prefeitos em Campinas e nunca vi. Hoje não, com o prefeito Jonas Donizete, ele tem dado uma atenção tanto ao conselho, o meu conselho, a minha associação, ao Conselho dos Idosos em Campinas. Eu quero só dizer a você, nós nunca tivemos uma atenção como temos hoje e espero que isso continue. Lúcia, você comentou sobre a importância do fortalecimento do conselho. Explica pra gente hoje como ele funciona, quem faz parte desse conselho e qual é a função que ele tem aqui no município. O Conselho Municipal do Idoso, Mirna, primeiro ele é paritário. O que significa isso? Vai ter sempre conselheiros representantes da sociedade civil e representantes do poder público. Da sociedade civil, são pessoas que se candidatam, entidades, e são eleitos através de um pleito dentro do Conselho. O poder público, ele é representado, né, por funcionários de algumas secretarias, onde eles são destinados a desenvolver esse trabalho. Aqui, graças a Deus, nós somos em paritário, né? O Rogério é conselheiro, já foi conselheiro pelo poder público e eu pela sociedade civil atualmente ainda, né? Então, isso é importantíssimo, porque é a sociedade e o que a gente sempre fala, o conselho, ele é um espaço único, é um espaço para o cidadão usufruir. Porque nós não vamos lá fazer política partidária, nem o poder público e nem a sociedade civil. Eu não vou falar em nome da minha entidade, eu estou lá pela pastoral da pessoa idosa. Eu não vou lá atuar pensando na pastoral da pessoa idosa, mas em sim a gente construir uma política pública para o idoso. O que o vereador Cid Ferreira fala é importante, mas eu gostaria de amarrar com uma questão importantíssima. Esse advento da melhora, da qualidade de vida do idoso, não só no nosso município, mas em diversos municípios que nós acompanhamos, é em virtude do próprio Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele é um elemento chave dentro da política, né, do idoso no Brasil. São leis, é claro, precisa ser melhorado, tecnicamente ele precisa ser revisto em alguns pontos. Talvez precisa ser respeitado primeiro, né? Mas porque tem alguns pontos que até hoje estão no papel. Justamente. Mas aí é que vem assim, a importância desse tema que você traz hoje no Questão de Ordem, porque a gente tem que falar
não só falar, eu falo pela população idosa, o Rogério falava pela população idosa, os nossos conselheiros atuais falam, mas a gente precisa ter a voz do idoso dentro do conselho. Então, quando a gente fala idoso, não é segmentar uma população, idoso é cidadão. Sendo cidadão, ele tem os seus direitos e os seus deveres. Então, essa é uma questão importantíssima. Tanto que o tema da conferência que nós tivemos aqui em Campinas, teremos agora, fim do mês, a estadual, e em maio do ano que vem, a nacional, é protagonismo e empoderamento da pessoa idosa. Porque o que é que se percebeu? Que as pessoas falam pelo idoso, mas o idoso tem a sua fala. Ele tem a sua participação. Não precisa de interlocutor? Não, ele precisa sim de conselhos, de respaldo público para que ele tenha uma qualidade de vida. Esse advento, ele vem em cima disso. O Estatuto, ele trouxe esse benefício para o Brasil. E a gente tem visto realmente, isso que você falou é verdade, precisa se respeitar o Estatuto. E isso a gente tem, por exemplo, no artigo 3º do Estatuto, ele fala, a política pública, ela, para o idoso, ela tem que ser prioritária dentro de um poder público. Ela não pode ser, vamos pensar depois. Não, política pública está no Estatuto. Você pega o artigo 3º do Estatuto, está lá. Ela tem que ser a primeira a ser pensada quando se faz destinação. Eu vou mencionar uma coisa que é muito simples, mas antigamente, vamos supor, há 20 anos, nunca se falou em fazer academia para terceira idade, por exemplo. E hoje é uma coisa super simples, mas é uma coisa que desenvolve a qualidade de vida e que, no caso, os municípios tentam implantar em vários locais para permitir que o idoso possa usufruir. É um ponto pequeno, bem pequeno no oceano, mas já é um avanço que não se pensava antes. Mas olha, veja bem, a colocação que ela acaba de colocar, que o Estatuto do Idoso existe, ele existiu porque houve uma luta dos aposentados, pensionistas, que lutaram muito para que isso pudesse acontecer. Nós lutamos, acho que... Não caiu do céu, né? Não caiu do céu. Isso foi uma luta da participação do idoso. Nós sempre tivemos junto para que a gente pudesse obter isso. E nós conseguimos. Isso é uma vitória, ponto. Agora, fazer cumprir é a nossa obrigação também. E não pode ficar entre clube, ou associação, ou comissão. Todos. Os idosos têm que sair de casa, têm que começar a entender que ele tem força, que ele tem poder, mas desde que ele faça o seu direito. É uma situação ótima. Agora, sobre essas academias que nós temos, isso tem trazido um resultado, bem muito mais, o senhor poderia falar, saúde, ele tem trazido um resultado na saúde muito importante, porque você passa de manhã olha, hoje nós temos perto de 200 academias nos parques e jardins. Isso começou há 4, 5 anos atrás. Isso tem trazido um resultado principalmente na saúde. Porque a grande luta, nós temos que conscientizar o aposentado, a pensionista, o idoso, para sair de casa. Porque é um grande remédio. Ele tendo uma academia para poder se estabelecer, passar umas horas ali, contando piada, fazendo uma coisa, fazendo academia, aproveitando aquilo que não custa nada a ele, é fundamental. Agora tem que sair de casa. Se ficar esperando que a academia vá dentro de casa, não vai. Ele tem na praça, ele tem que usar ela. A luta foi feita, conseguimos. Hoje nós temos quase 200 academias. O prefeito está pondo em academia em todos os lugares onde é possível. Então eu aconselho a todos os idosos, não existe remédio melhor que sair de casa. Se você ficar em casa assistindo televisão, brigando com o cachorro ou brigando com o vizinho, você vai ficar doente mesmo. Você vai atrofiar. Assistindo novela, acaba de almoçar, deita no sofá e fica lá. Não é por aí. Você tem que sair de casa. Não existe remédio melhor que isso. E obedecer às ordens médicas, que você vai só resolver os problemas. Falando em ordens médicas, doutor Rogério, hoje, na sua opinião, a saúde, o senhor falou da importância de se cuidar, por exemplo, do adulto, mas com certeza será necessário se fazer um ajuste no futuro, quando se fala, por exemplo, em aumentar o número de geriatras e de algumas outras especialidades para atender o idoso, alguns medicamentos que possam ter uma demanda maior. Hoje já se pensa nisso? Com certeza, Mirna. Dentro dos 3 pilares que eu falei,
inicialmente, da questão da prevenção, educação e promoção, o vereador citou a questão dos idosos estarem fazendo academia, ao ar livre e tudo mais. Isso está englobado dentro da promoção de saúde, basicamente, do qual a gente vai ter uma qualidade de vida para esse idoso. Só relembrando uma série histórica, na década de 70, a mortalidade estava muito mais relacionada, até o final da década de 60, 70, basicamente com as doenças infecto-parasitárias, né? A expectativa de vida não era tão grande. Não que não se morresse... Gripe, por exemplo? Sim, uma simples parasitose intestinal, né? A criança morria brevemente, o próprio não chegava a uma idade mais avançada. Existiam as patologias que a gente chama das DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças ligadas ao coração, hipertensão, diabetes, né? Os cânceres e as doenças osteomusculares. E essas patologias, de uma certa forma, a partir do momento que o indivíduo começa a ter uma sobrevida na expectativa, essas doenças começam a ser mais pronunciadas. Eu falei tudo isso porque dentro da área da saúde a gente tem que trabalhar direcionado para isso. Mas a gente trabalha a linha do cuidado. Desde a tenra infância, passando pelo adulto, a gente imagina que se a gente trabalhar na idade adulta essas doenças crônicas, consequentemente a gente vai ter o idoso com uma melhor qualidade de vida. Sem dúvida. E basicamente a gente trabalha nesse sentido. Com relação ao que a gente faz efetivamente, respondendo a questão dos geriatras, a curto prazo, acho que não é a questão de você colocar um geriatra em cada unidade básica de saúde, apesar da nossa população ser basicamente uma população idosa. Você tem que qualificar o RH que está trabalhando nessas unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem o CRI, que é o Centro de Referência e Atenção à Saúde do Idoso dentro do município, é um ordenador, tá? Para atenção básica. Sim. Esse equipamento nosso, ele já está qualificando esses profissionais da atenção básica a ter um olhar diferenciado para a atenção à saúde do idoso. Claro que a gente tem problemas de ordem técnica muito grande, a renovação constante de profissionais afastados, aposentados, ou a dificuldade de você ter uma fixação desse profissional. A rotatividade, exatamente, né? E aí o que acontece? A gente tem que fazer essa educação permanente, é o mais um pilar, né, da questão da promoção, prevenção e educação em saúde, no qual seriam os nossos pilares fundamentais. Tá certo, então, e assim a gente encerra esse primeiro bloco e já estaremos de volta com Questão de Ordem. Não saia daí. E você que está com a gente no Questão de Ordem, hoje nós discutimos políticas públicas para a pessoa idosa com essa perspectiva do aumento da população idosa no Brasil e também na nossa região. O doutor Rogério falou, inclusive, sobre, olha, vamos fazer o seguinte, tratar o adulto e tal, e ainda preparar também esses profissionais, que é preciso fazer isso. E no intervalo, ele até mencionou algo que eu achei interessante a respeito de trocar o pneu com o carro andando. O que é isso, doutor? Basicamente, o que ocorre numa série histórica na Europa é que a população envelheceu devagar e foi feita uma estruturação e um planejamento para isso, até questão previdenciária e tudo mais. E você consegue trabalhar de uma forma efetiva desse jeito. O que acontece no Brasil é um fenômeno. A população envelheceu muito rapidamente, entre 30 e 40 anos, e as adequações do ponto de vista de saúde, previdenciário, de educação e dos outros serviços não se adequaram à realidade. Por isso essa defasagem tão grande com relação a você estar trabalhando a qualidade de vida do idoso. Sim, Lúcia, vocês falaram em protagonismo e hoje em Campinas, quando vocês falam em políticas públicas, o que a cidade precisa que ainda não tem? O que a cidade precisa é, primeiro, a gente se organizar como cidadão, olhando dentro até desse relato que o Rogério trouxe. E o envelhecimento aconteceu de uma forma que nós, não só nós, sociedade civil, o poder público, todo mundo
está correndo atrás para tentar resolver da melhor forma. Esse é um ponto. Mas o que eu acho assim, o que a gente precisa é primeiro se organizar e assim, que o cidadão, que o idoso participe. O que o vereador Cid trouxe é importante, ficar dentro de casa. É claro, nós temos dois públicos, né, de idosos que é sempre bom a gente ressaltar. Aquele idoso que pode vivenciar o envelhecimento ativo e aquele idoso que não pode mais participar das atividades. Então, os idosos mais vulneráveis, os fragilizados. Verdade. Então, nós como população e nós como, assim, formuladores de política pública, nós temos que olhar os dois lados dessa população. A atividade física, como foi falado, das academias, assim, são importantes, claro que são. Tira o idoso do isolamento, traz ele para um convívio mais social, que a aposentadoria acabou empurrando para os seus aposentos. Então isso é importante. Mas dentro desse contexto, pegando esse gancho que o vereador trouxe, Mina, é importante a gente pensar que essas academias, o idoso não pode ser mais um número. O idoso, ele tem que, essa política pública, ela tem que pensar o idoso como um ser humano. E a academia, nesse aspecto, ela é importante. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa uma lacuna que é o recurso humano. Que é aquilo que o Rogério trouxe, não só na área da saúde. Porque ele vai sozinho, é isso? É que ele vai sozinho. É porque ele precisa do acompanhamento. Então, o que a gente sempre sugere é isso. É fundamental, quer dizer, é um passo enorme que já foi dado. Seria o quê? Um professor de educação física? Um professor de educação física, um acompanhante. Se ele tiver condições e tiver um grupo, fazer um grupo e convidar um fisioterapeuta para que possa acompanhar. Porque o movimento que eu faço, não, de repente, para o outro não é a mesma coisa. Sim. Então, nesse aspecto, só que eu chamo a atenção. Acho importante. Seria uma academia supervisionada, mais ou menos por aí? Isso, porque a gente não pode pensar em qualidade de vida quando o idoso, alguns têm um lastro de atividade física. Então, esse idoso que tem, ele vai saber o limite dele. E muitas vezes alguns idosos não têm. Então, ele pode, não tem consciência desse movimento. Então, ele pode ocasionar alguma lesão. Então, é só um parêntese dentro desse avanço que é realmente as atividades físicas, o não isolamento. Mas para a gente realmente contextualizar o idoso e a gente ter realmente um fortalecimento dessa política pública, é o idoso participar, é o idoso falar. Na nossa conferência, na 7ª Conferência Municipal, nós tivemos um grande número de idosos participando. Nós tivemos assim uma participação, tanto que de lá saíram 9 delegados, de Campinas nós vamos em 9 delegados para participar da conferência estadual. E dentro desse número, nós temos aí quase 50%, 40% que são pessoas idosas que irão representar o município. Então isso é importante, é um avanço. E é uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Mirna, e também aos telespectadores que estão aí, o envelhecimento, a gente sempre, é claro que o Rogério está aqui, ele é da saúde, é um colega de luta nessa área, mas o envelhecimento não é doença. A gente sempre precisa ver isso, o envelhecimento ele é biológico, claro, a questão física, ele tem um olhar psicológico, ele tem esse viés e ele tem o viés social. Então, é uma das coisas que a gente também precisa desmistificar quando a gente fala de envelhecimento, e o Rogério, mesmo sendo da saúde, eu sei que a gente já conversou muito sobre isso, é a gente olhar a pessoa como um todo. Eu não posso fragmentar, como ele mesmo falou. É claro que ele fala aqui pela saúde hoje, e isso é importante, mas nós devemos pensar o envelhecimento como um todo, social, psicológico e biológico. Mas aí eu pergunto, mediante isso que a Lúcia apontou para nós, vereador, a sociedade está pronta para envelhecer e aqueles jovens para lidar com seus idosos? Na verdade, nós temos, como o doutor Rogério coloca, ela coloca também, nós temos que ter a preventiva, antes de qualquer coisa, porque se não houver a preventiva. Mas nós temos também que ter pessoas que estão dirigindo esse país que tenham consciência disso, que na verdade nós só trabalhamos até hoje. Eu me julgo um idoso, porque eu já tenho uma idade avançadíssima, mas eu me julgo capaz ainda de produzir muita coisa. E tenho certeza que os que administram esse país, infelizmente, nós conquistamos alguma coisa até agora. E, infelizmente, eles estão tirando aquilo do aposentado. Estão tirando o direito de viver. Essa é uma verdade. Porque com essas diminuições todas, a injustiça, você vê, dentro de uma categoria só, doutor, nós temos 2 salários.
Quem paga um salário mínimo tem 12%. Quem paga um pouquinho mais, 5, 10 reais a mais, tem 6%. Você imagina o que essa política está fazendo com os idosos. Daqui a pouco, todo mundo está ganhando um salário mínimo. Mas, vereador, o que está acontecendo que sempre se fala nessa questão do fator previdenciário, mas aí chega na hora de votar, todo mundo, como se diz, volta atrás e fica do mesmo jeito? Mas quando eu coloco os governantes, estou colocando senador, deputado, Sim. vereador, Sim. prefeito, nós estamos enquadrando tudo, porque isso é uma força, é um caminhão muito forte que tem que avançar todos juntos. Se não avançar, chega lá, há diferença. Então, a nossa preocupação com o idoso, principalmente, com o idoso, nós concordamos em gênero e grau no que ela coloca, dizendo que tem que haver preparação. Nessas academias tem que ter gente. Eu vou mais além, não só o preparador físico, o psicólogo, tem que haver uma cesta de alimentação, de uma fruta, para que ele possa se alimentar. Porque muitas das vezes, como criança que vai para a escola para comer e beber, comer o que é fornecido lá, porque na sua casa não tem, o idoso também passa por isso. Vou aproveitar então o seu gancho, vereador. A gente tem aqui na casa, já foi aprovada em outros anos, a questão da creche do idoso. A gente sabe que existe um projeto que se fala muito que Campinas terá a creche do idoso, que nada mais é que um lugar onde aqueles idosos que têm uma certa vulnerabilidade, eles ficam de dia nesse local e no fim da tarde, seu filho, o seu parente passa e pega e ele vai dormir em casa. Isso vai ser realidade em Campinas? Eu não tenho nem um pouco de dúvida disso. Isso vai acontecer e eu tenho certeza, se o prefeito estiver nos vendo, ouvindo, ele vai dizer amém, porque ele já falou isso, que o sonho dele é esse. Agora, uma das coisas que nós temos aqui... E vai ter lugar de comer, como o senhor falou agora, alimentação balanceada. A perua vai buscar de manhã, ele passa o dia lá, sai à tarde, vai para casa. Alguns vão ter que ficar, mas a maioria volta ao convívio da família, que é importante. Sim. Agora, uma das coisas que eu estou trabalhando muito forte agora, você sabe que hoje o passe do idoso aqui em Campinas é 65 anos. Mas idoso é 60 anos. Não, pelo estatuto. O estatuto ele reza, mas para que a cidade possa ter 60 anos, tem que ter uma autorização do prefeito. Sim. É ele que endossa a coisa. Sim. E hoje eu posso garantir a vocês que o idoso até o fim do mandato do prefeito Jonas é compromisso dele, fechado, é 60 anos. Porque a dificuldade é para quem tem 70, 80, pouco sai de casa. Mas quem tem 60 ainda sai, quer fazer alguma coisa, quer produzir e não pode, porque ele não tem condições, pelo salário que ele recebe de aposentado, ele não tem condições de pagar um transporte coletivo da cidade, como é o nosso hoje, que não é barato, é bem carinho. Então, esse é uma das vitórias que eu tenho certeza que o prefeito vai nos ajudar. Hoje está faltando o quê? O que a prefeitura está fazendo? Que tipo de estudo para que realmente a pessoa com mais de 60 anos possa utilizar esse benefício? Ela não tem mais nada que fazer, porque tem uma lei desse vereador que fala, 12.222, é uma lei nossa já que está na mão do prefeito. Falta regulamentar. Não, está regulamentado. Só falta ele assinar e pôr para funcionar. Sim. Só depende do aval dele. E ele já se comprometeu, isso ele deixou muito claro. Mas isso não vai, eu digo isso, o vereador, porque o secretário Barreiro já participou de outros programas com a gente e ele explicou que, na verdade, essa gratuidade não existe porque o valor que, por exemplo, embarca o idoso, que embarca o desconto do estudante, é rateado entre os que pagam. Isso entra na planilha. Entra na planilha, isso. Já está sendo feito esse estudo para entrar também na planilha? Veja bem, eu hoje tenho certeza absoluta que o prefeito está alerta nisso, sabe os valores que ele tem, vai ter que ter um aumento, mas ele sabe também que é uma coisa justa que ele está fazendo, porque olha, nós temos São Paulo, Santos, a cidadezinha aqui, todas 60 anos. Por que Campinas não pode ser? E eu não tenho mais dúvidas sobre isso. E esse é um questionamento constante no Conselho. Essa questão do transporte, da gratuidade, de 60 anos é constante. Assim,
A cada 2, 3 idosos que ligam, eles aí a gente está querendo saber se a gente tem essa gratuidade. Então, nesse aspecto, é realmente fazer realmente valer o que a lei diz, 60 anos ou mais. Então, é uma... É uma lacuna que ainda existe em Campinas. É uma lacuna. Assim, pensar políticas públicas também, por esse viés, ele é fundamental. Eu só me preocupo quando a gente fala, voltando à questão da creche do idoso, Mirna, e entendo a posição do vereador Cid, até como ele fala, né, que ele é um idoso, né, isso é importante, isso é bonito. As pessoas, o idoso, ele é só mais uma fase na sua vida. Então, é assim, porque você fez 18 anos, você não dança mais? Ah, não fiz 18 anos, não. Você continua. Quem gosta de dançar, vai dançar até, né, quando a perna dá para dançar. E isso é importante. O idoso, ele tem que estar dentro da sociedade. Então, a creche do idoso, ela é importante? Ela tem a sua importância, ela tem a sua fundamentação, claro que tem. Mas a política pública, ela tem que ser a política pública para a população, não para um grupo de pessoas. Porque uma creche dentro do município como Campinas, ela vai atender um número X de cidadãos. Então, essa é a preocupação nossa de conselho. Nós temos que formular políticas públicas para atender a população idosa de Campinas, não um grupo de pessoas. A creche, ela vai vir, vem, e é ser bem-vinda, né, Rogério? Perfeito. Né, vereador? Mas a gente tem que ter isso bem claro, ela vai atender uma faixa, um grupo de pessoas que vão usufruir desse serviço. Então, a gente também não pode criar aqui no ar agora uma expectativa que a creche vai ser para toda a população idosa, não. Então, isso é importante. Vão ter critérios, Vão né? ter critérios e, principalmente, assim, o que eu vejo de importância nesse tema, né, nessa pauta que vocês trazem, numa questão de ordem mesmo, é a formulação de políticas públicas. É políticas públicas na área da educação, do turismo, da assistência, da economia, da saúde, em todas as pastas que hoje Campina tem como poder público. Olha, né? eu só queria colocar que eu tenho uma solução para tudo isso que ela falou. É só prender todo esse pessoal da Petrobras que roubaram, tiraram o dinheiro, que nós se pegarmos todo esse dinheiro que veio de lá para cá, se voltar para cá, dá para fazer creche no Brasil inteiro. E todo mundo vai ter sustentação, vai ter lar bonito, gostoso, onde haver assistência médica, dentária, Mas tudo. Nós precisamos que esse dinheiro volte e manda prender essa gente, porque vai diminuir o custo na... Mas eu tenho uma outra destinação para esse dinheiro. Eu acho que ele tem que vir para o orçamento dos municípios para que a gente tenha realmente a formulação dessas políticas. Porque a gente não pode simplesmente fazer vamos dizer assim, uma ação que ela seja temporária e ela seja assim, vai atingir. Nós temos que pensar como município. Então, como município, o que é o município? Onde estão as lacunas? Por exemplo, onde estão os idosos vulneráveis? Quem mora em Campinas e tem mais de 60 anos, o que ela tem de política pública? De política pública, no turismo, né, no transporte, como a gente estava falando, que o vereador trouxe, na educação, na saúde. É isso que a gente precisa pensar. Uma solução, vamos dizer assim, a gente tomar um remédio para dor de cabeça é importante? Claro que é, ajuda, alivia a dor de cabeça. Mas eu tenho que resolver o problema da dor de cabeça. Da onde está vindo, como corpo. E hoje, né? então, qual é a dor de cabeça do conselho? A dor de cabeça do conselho é justamente a gente ter essa consciência de nós estamos lá, conselheiros, para ter essa visão e formular políticas públicas. Eu não estou lá para fazer política partidária, eu não estou lá para ver a minha ação como entidade. Então, nós precisamos, primeiro, os conselheiros, né, Rogério, Perfeito. que já foi conselheiro também, sabe dessa luta. Os conselheiros têm que ser capacitados, nós temos que participar com uma visão. E ali a gente tem um espaço, nós temos ali um espaço privilegiado. E o que vocês fazem e falam no conselho, isso é ouvido, isso é respondido pelo poder público, mas você vai me dizer daqui a pouquinho, porque o Questão de Ordem vai mais para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute políticas públicas para o idoso. E a Lúcia falou justamente dessa construção. Então fala pra gente se o que vocês propõem para o poder público, no caso aqui de Campinas, para o Executivo Municipal, se é ouvido, se não é, o que está acontecendo?
Nós temos, vale ressaltar, Mirna, que o nosso Conselho Municipal do Idoso, ele é vinculado à Secretaria de Assistência. Sim. Então, quer dizer, todo reporte que a gente dá, a solicitação, a gente faz via assistência. Nós temos, assim, eu como sociedade civil e agora como na diretoria, então a gente está tendo essa proximidade. Então, nós estamos tendo realmente um retorno. O que a gente precisa é intensificar e que essas respostas venham mais rapidamente. Numa questão que a gente vê, que a gente tem colocado, tem pautado com a secretária Jane, é que realmente nós precisamos de transparência. O idoso precisa saber o que acontece no Conselho Municipal do Idoso. Uma das coisas que nós temos solicitado é realmente que a gente tenha um portal. O Conselho Municipal do Idoso, a Casa dos Conselhos, da forma que ficar melhor. Mas que o idoso, quando ele precisar saber de uma legislação, saber o que está acontecendo na política pública, saber o que nós, como conselheiros, estamos lá falando em nome dessa população idosa, então essa é uma das, das solicitações que nós temos feito até meio constantemente para a Jane. Se ela estiver ouvindo, ela vai falar, a Lúcia vai falar nisso de novo. Mas isso é importante porque é uma forma da gente levar a população a essas informações. Hoje a internet está na casa de todo mundo, né? E facilita um estatuto, baixar um estatuto para ele acompanhar alguma coisa, para ele saber a legislação, para saber onde tem um posto de saúde mais próximo, um CRAS, né, que é um centro de referência da assistência, o CRI, como funciona o CRI, que é o Centro de Referência do Idoso no município. Então, isso é importante. Uma outra questão que você estava falando, que a gente estava conversando aqui, a gente nunca pode esquecer que quando a gente pensa uma cidade que ela é favorável ao idoso, ela é favorável para toda a população. Então, é uma cidade, como a gente fala, uma cidade amiga do idoso? A Organização Mundial da Saúde tem esse selo, ela tem falado sobre isso, né? No estado de São Paulo tem se falado sobre isso, nos estados brasileiros. Então, o Brasil, apesar de, assim, tem realmente o que o vereador Cid trouxe, esse nó na garganta, que é a Lava Jato, deixa a gente meio entristecido, né? Poxa, com tanto dinheiro. Mas, assim, o que é bonito de se ver no povo brasileiro é a vontade de fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Com todas essas dificuldades, com todas essas questões que nós temos vivenciado, que não é uma questão só de Lava Jato, né, vereador Cid? O senhor que está na política há tantos anos, mas assim, que vem, né, desde, vamos dizer assim, do Brasil imperial, é a gente esquecer o que é realmente a política. Política é uma coisa maravilhosa. Né? O que as pessoas confundem um pouco é a politicagem. Agora, a política, você ser um político, eu acho isso bonito. Não sou amiga do vereador Cid, não sou amiga, mas assim, é bonito ver uma pessoa idosa atuando. Isso é fantástico, a experiência que se tem. Eu posso concordar ou não com a diretriz de trabalho dele, mas ele está fazendo, outros estão fazendo. Então, essa questão do idoso, isso é importante. O idoso professor, quantos professores aposentados, quantos médicos, né, Rogério, aposentados, quantos profissionais liberais, autônomos, aposentados. E essa população a gente pode trazer para estar atuando. Então, isso eu acho importante a gente falar quando fala do idoso, senão fica tudo muito pesaroso, né, difícil. Até o doutor Rogério comentou no intervalo, olha, a gente não pode vitimizar o idoso, a gente tem que falar em empoderamento. Sim. É por aí, doutor? Perfeito. Acho que se você trabalhar com planejamento, né, visando a questão da cidadania do idoso, como uma pessoa, não um coitadinho, você pode... aposentei, sou idoso. Não, de maneira alguma. Eu estava conversando com a Lúcia anteriormente a questão da qualidade de vida de um país. Hoje o Brasil ocupa a 53ª colocação no quadro de qualidade de vida, numa escala de 200 países. Em primeiro lugar é a Suíça. Até recentemente era a Suécia. Claro, estão anos-luz à nossa frente. Mas quando você trabalha um planejamento prévio, desde lá da tenra idade até a questão de ser idoso ou não, você tem que investir basicamente em todos esses níveis de formação, de estruturação. Tanto é que, assim, por mais que a Suécia tenha uma qualidade de vida e os serviços públicos ofertados à população seja de uma gama imensa, está se pensando hoje em aumentar o tempo de contribuição de 70 para 75 anos. Quer dizer, um país que tem uma qualidade de vida já está pensando no tempo de contribuição, porque os recursos são finitos.
né? A gente tem que pensar com muito carinho nessa questão a nível de Brasil, porque até que ponto esses recursos serão finitos para uma população cada vez mais crescente, sem um planejamento prévio. Sim. Eu só queria dizer o seguinte, é bom que você saiba, eu vivo com o idoso o dia todo. Ele não gosta dessas coisas de transporte de graça, IPTU de graça, ele não gosta não. Ele não gosta de muita caridade por ele. Eu converso com assistencialismo, ele não gosta de, o que ele gosta é de ter retorno daquilo que ele recebe hoje. Porque ele era para estar recebendo R$3.000, está recebendo R$1.200. Ele não tem como viver com isso. O idoso não gosta dessas coisas não. O idoso é autêntico. Nós sabemos, existe aqueles acomodadozinhos, mas isso em toda a categoria. Mas o idoso verdadeiro, ele luta. Ele não quer ter piedade do neto dele para pagar o posto de saúde dele, o plano de saúde dele. Ele não quer isso, não. Ele queria ter vida própria. Só que, infelizmente, no nosso país, os mais prejudicados são os aposentados. E vejam bem, entra uma questão cultural o dinheiro foi também, mal. né? Não, o dinheiro foi mal administrado. Nós ficamos 30 anos recebendo dinheiro da Previdência Social e não se gastava um tostão, só recolhia. Foi 30 anos de recolhimento. Se esse dinheiro tivesse sido bem aproveitado, hoje os aposentados, nós estaríamos muito melhor que Japão, China e outros lugares mais. Infelizmente, a realidade é essa. Infelizmente, o idoso, ele fica até triste quando vê em caridade, ser caridoso. Ele não gosta disso, não. Ele tem uma família. Para ele, ele fica até triste. É vexatório, né? É vexatório. Ele não quer isso, não. Eu quero o meu dinheiro de volta. Eu quero o que eu paguei. Porque todos nós que trabalhamos, nós sempre sonhamos que ia ter uma aposentadoria bonita, boa, saudável, uma saúde boa em geral. E hoje é uma desilusão, é um pesadelo. O sonho acabou. Vereador, mas a gente pensando nessa população de 2030, daqui 15, 20, 30 anos, o senhor acha que é possível mudar esse quadro hoje no que diz respeito, por exemplo, à previdência para garantir ao idoso do futuro que ele tenha uma qualidade de vida e exerça o seu protagonismo sem depender de filho, de nora, de netos, para comprar, por exemplo, um remédio? Veja bem, é tudo relativo. Todo tempo, essa discussão existe há 50 anos atrás. Essa discussão não entra agora, não. E ela sempre teve caminhamento, só que foi muito mal administrada. Se houver uma administração correta, você não tem a dúvida. O Brasil é muito bom, é um dos melhores países do mundo, desde que haja gente caráter, que possa saber que o que é seu, o que é dos outros. E o que é do aposentado tem que sair para o aposentado. Mas tem gostaria de acrescentar no que o vereador Cid está falando, Mirna, que é a questão que nós temos aí a população do nem, aqueles que nem casam e nem saem de casa. E aí a gente tem esse lado realmente dessas pessoas, dos aposentados, que estão, como o vereador traz, mas nós temos também uma outra população de pessoas idosas que elas ainda continuam bancando a família, com um salário mínimo, meio salário mínimo, às vezes porque tem muitos que não se aposentaram, uma questão de escolaridade, questão de carteira profissional, mas nós temos também esse outro lado, de pessoas idosas que elas continuam ainda bancando a família. Então essa é uma realidade também do envelhecimento, não só aqui em Campinas, mas... Mas é uma realidade positiva ou negativa? Ela é positiva porque por um lado, vamos começar pro lado bom das coisas, né? Ela é positiva porque ele tem a sua renda, tudo mais. Ela é negativa porque essa renda ele não é usada para a pessoa idosa, ela acaba sustentando o neto, famílias, né, que se dissolveram, então os filhos voltam para casa, mas já não voltam mais sozinhos, voltam com seus filhos. Então essa realidade, ela é também existente. Então quando o vereador coloca essa questão dos aposentados, eu até entendo porque ele fala como, né, representante desse segmento. Aposentado. E é aposentado, então fala não só do segmento, com direito de causa, né? Você quer ver uma coisa que, quando chegou no Brasil, agora recente, esse empréstimo compulsório, isso foi a pior coisa que teve para o aposentado. Esse na folha, né? Esse na folha, desconto. É uma garantia. Você já viu quantos milhões que os bancos estão ganhando em cima do aposentado? Porque o desconto é bravo, ninguém tira disso, é muito alto. E vou dizer outro, acontece que o meu neto chega para mim e diz: ô vô, o senhor nunca fez nada para mim, agora o senhor pode fazer um empréstimo, eu pago. O senhor vai lá, eu vou lá com todo sacrifício, já ganho uma mixaria.
tira de mim o meu salário, ele não paga, eu tenho que pagar, e a situação está complicando cada vez mais. Essa é a realidade do Brasil. Isso tinha que acabar imediatamente, está entendendo? Porque o que tem de exploração... Essa é uma violência... É uma violência total. Uma violência... Mas o idoso a não tem realidade coragem de denunciar. Não, eu estou tem denunciando. denúncia disso, Eu por tô exemplo. denunciando. Ou eu tem, tô denunciando. não, mas denúncia casual, estou dizendo, vereador. Alguém que chega no conselho e fala, olha, meu neto me explorou. Tem esse tipo de... Tem, porque é uma violência, é uma tem. violência financeira. Então ele vai, se a pessoa idosa se sentir com esse, porque é uma coisa o idoso, o avô falar assim, não, eu vou realmente, eu vou te ajudar. Né? E a outra coisa é quando ele é violentado, você tem que fazer. Então, nós temos casos assim. Então, realmente, existe a denúncia, pode ser feita. É feito boletim de ocorrência e tudo ou não? No caso, ele faz a denúncia. E aí, lá, nós temos uma assistente social que vai fazer essa triagem para como vai lidar. Nós temos hoje também o presidente da OAB, que hoje ele entrou, ele é conselheiro, então ele já se colocou à disposição para, através da Comissão dos Idosos, da OAB, também está dando esse suporte, né, para a população, para as pessoas que nos procuram. Mas isso que o vereador trouxe é uma realidade, é uma violência. Se a pessoa, como qualquer um, uma coisa é você me emprestar R$10, outra coisa, você me empresta agora, né? Então, essa realidade existe. Então, essa é uma das coisas que o Conselho Municipal do Idoso também atua, esse enfrentamento à violência. Porque quando a gente fala em violência, vem à nossa mente a violência física, mas a violência ela é psicológica, ela é financeira, ela é também física, né? Então, essas são realidades. O abandono, a negligência também é um tipo de violência. E, doutor, quando chega casos desse tipo na saúde, por exemplo, às vezes o idoso acaba contando para o médico, para atendente, é tomado algum tipo de providência? Perfeito. Em cima disso que a Lúcia estava citando, dentro de Campinas existe o Disque Denúncia, né, do qual as denúncias são direcionadas para a central. Dependendo da qualificação dessa denúncia, se envolve uma questão de saúde, onde o idoso tem uma restrição física, tem uma vulnerabilidade, e até do ponto de vista de convívio com esse ente querido, que seria normalmente é um familiar, a gente tem uma ação integrada com a Secretaria de Assistência. Dentro das unidades básicas de saúde do município, é feito um comunicado para essa equipe da saúde da família do referido bairro. A equipe vai em loco, os agentes comunitários de saúde vão em loco à residência e procuram saber exatamente o que está acontecendo. Fazem um relatório técnico, encaminham para a secretaria e a gente toma as medidas cabíveis no que diz respeito ao âmbito da Secretaria de Saúde. Sim. Se diz competência apenas da Secretaria de Assistência, a Secretaria de Assistência vai tomar as providências cabíveis. Essa intersetorialidade é sempre discutida e a gente tem existe uma conversa sempre plena e pautada. Então, lembrando que o Disque Denúncia é o 3236-3040 e o telefone do Conselho Municipal do Idoso, qual é? Ai, sou péssima, não sei de cor. Você não lembra de cor? Não lembro, mas não lembro. Você pode Me desculpem. encontrar, mas você pode encontrar o contato do Conselho Municipal do Idoso no portal da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br. Você pode procurar por conselhos, lá tem todos os conselhos municipais e também tem o Conselho Municipal do Idoso. Obrigada pela participação e a gente fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por completo, pode assisti-lo novamente no YouTube /TV Câmara Campinas e até um próximo Questão de Ordem.